Os Tazos voltaram. Imagine a minha alegria ao ver esse pedaço de infância retornar. Mas espera, o que isso tem a ver com libertarianismo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você foi uma criança nos anos 90 ou 2000, deve se lembrar dos Tazos e outros brindes que vinham na compra de salgadinhos. E se eu lhe disser que eles voltaram? Mas o que foi que aconteceu para que eles parassem de ser fabricados e por que retornaram agora? Antes de responder a essas perguntas, vamos entender o que são os Tazos. A primeira vez em que algo similar a Tazos apareceu foi em 1603, num jogo chamado de Menko, lá no Japão. Na época, o jogo era praticamente o mesmo jogado por crianças dos anos 90, com a diferença que eram quadrados ou círculos com pinturas de samurais com o mesmo objetivo de jogar um contra os outros e virá-los. Mas o jogo só tomou forma nos anos 30 por causa da crise de 29 que o Estado gentilmente causou. Com a crise, muita gente perdeu seus empregos e por causa disso tiveram que cortar despesas. E qual foi a primeira despesa a ser cortada? Brinquedos infantis. Porém, as crianças não paravam de brincar e especificamente no Havaí, as crianças começaram a brincar com as tampas de garrafas de leite, que na época eram de vidro e vinham com tampas plásticas em formato de disco redondo. Vendo a oportunidade, uma empresa de leite decidiu anunciar o seu novo produto nessas tampas. Um suco de várias frutas chamado Pog. Porém, o suco não fez sucesso, mas o nome Pog ficou associado aos Tazos, tanto que o nome em inglês para Tazo é Pog. Porém, o nome Tazo veio da expressão taconazo, que era uma brincadeira comum entre as crianças mexicanas de chutar tampinhas de garrafa. Diante disso, uma marca de salgadinhos mexicana chamada Sabritas passou a produzir Tazos e colocar dentro de embalagens de salgadinhos. Porém, a Sabritas era e ainda é parte da PepsiCo, uma companhia de empresas em diversos ramos diferentes. Mas a PepsiCo também possui uma empresa aqui no Brasil, no ramo de salgadinhos, chamado Elma Chips. A Elma Chips passou a colocar brindes em seus produtos, iniciando em 1982. Porém, os brindes eram cartões de futebol chamados de Show de Sports. O Tazo, como conhecemos, só começou aqui em 1997 e se você lembra daquela época, era uma febre total. E não era somente os salgadinhos que vinham com brinde, até mesmo refrigerantes traziam brinquedos para o público infantil. Quem não lembra do Guaraná Antártica que vinha com miniaturas de Pokémon em uma Pokébola meio deformada? Ou as promoções de chaveiros em caixas de cereal? Porém, em 2013, os brindes pararam. A empresa Elma Chips deixou de incluir em seus produtos os brindes infantis. Por quê? Primeiramente, vale dizer que a empresa nunca deu uma explicação satisfatória com respeito a isso. Portanto, vamos apenas expor algumas coisas que aconteceram que podem ter sido a causa. Imagine a seguinte cena: um político, um deputado ou vereador vai ao mercado fazer compras. E lá seu filho, mimado com o dinheiro roubado da população, quer muito comprar certo salgadinho porque ele vem com um brinde. Mas o político não quer comprar. Por causa disso, o filho do político faz uma cena no mercado, o deixando com vergonha. Com ódio da situação, o político decide descontar sua raiva na empresa que fabrica os salgadinhos. Afinal de contas, a culpa é dela de ele ter passado vergonha, não da má criação de seu mini projeto de político. Imaginou a cena? Pois eu aposto que isso aconteceu várias vezes, porque a partir de 2009, diversas leis foram propostas para proibir a comercialização de comidas junto de brinquedos. Isso até foi tema da redação do Enem em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Uma delas foi o Rabisco 8.985 de 2012 da cidade de Florianópolis, de autoria do Partido Comunista do Brasil. Claro, que proibia exatamente isso. E esse rabisco ainda está válido até hoje. Mas claro que uma cidade somente em um país com milhões de habitantes não faria tanta diferença. Apenas iam parar de vender lá ou vender para empresas nas cidades periféricas e nada mudaria. Porém, também surgiram diversos projetos de lei em outras cidades e estados proibindo isso que eles chamam de venda casada. Então, em 2013, a empresa lançou sua última coleção de Tazos. Em 2014, foi até aprovado pelos políticos de São Paulo um rabisco similar, mas foi vetado pelo prefeito, já que as empresas não estavam mais incluindo brindes em seus produtos, até para evitar um prejuízo, e essa seria mais uma lei inútil. Essa razão para terem parado faz muito sentido, até pelo fato de a empresa nunca ter se pronunciado. Quem seria maluco a ponto de dizer publicamente que tem uma lei ferrando a sua empresa? No dia seguinte vão estar 20 fiscais de várias agências diferentes para fechar a fábrica por qualquer motivo aleatório rabiscado por políticos. Sabe aquela faixa vermelha que tem que ficar no chão próximo ao extintor de incêndio? Então, ela tem que ter 5 centímetros e a sua só tem 4,5 centímetros.
vamos ter que fechar. Qualquer outra razão para essa mudança não faz muito sentido, considerando que fora do Brasil ainda existem diversos produtos que trazem brindes na compra de comida. Tanto que no México ainda ocorrem campeonatos de tazo até hoje. Isso, combinado com a lei que proíbe publicidade infantil, parece ser as causas mais prováveis. Ah, mas não tem lei proibindo publicidade infantil. Alguém pode argumentar. Sim, é verdade, não existe uma lei propriamente dita. O que temos é uma resolução, para ser mais específico, o Rabisco 163 de 2014 do CONANDA, o Conselho que não anda, ou Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, como chamam os estatistas. O que não é uma lei, mas tem força de lei. A mesma coisa acontece com as drogas. Acha que tem uma lei dizendo o que é droga e o que não é? A lei só diz as consequências da comercialização e do uso. A definição de droga vem da Anvisa, que todos os anos rabisca num pedaço de papel uma lista de substâncias que ninguém pode consumir, porque as pessoas são burras demais para perceberem que fazem mal. Entenda uma coisa, quando os políticos querem ferrar as pessoas muito descaradamente, eles não fazem isso diretamente. Eles criam uma agência e enchem ela de amigos e mandam eles ferrarem você, meu querido espectador. E de brinde ainda ganham uma justificativa para pagar super salários para um bando de vagabundos amigos de políticos. Veja o exemplo da Anatel. A telefonia era muito cara. Para se ter uma ideia, a linha telefônica já custou mais caro do que ter um carro aqui no Brasil. Graças à privatização isso melhorou muito, mas o motivo da nossa telefonia ainda ser tão ruim quando comparada a de outros lugares é sem dúvida culpa da Anatel. Nenhum político teria coragem de propor uma lei que piore o serviço de internet aqui no Brasil, mas os amigos indicados por políticos na Anatel fazem isso sem a menor preocupação. Mas voltando ao assunto, ficou proibida a venda de brindes junto com alimentos, bem ao estilo Celso Russomano. Ah, mas isso ainda acontece hoje, você pode dizer. Claro que grandes empresas acharam um jeito de burlar isso. Por exemplo, o McDonald's vende seus brindes separadamente. Se você quiser comprar somente o brinquedo, você pode, apesar de ser bem mais caro. Porém, como existe essa possibilidade, não é considerado venda casada. Porém, nesse ano de 2020, a Elma Chips voltou a incluir os tazos como brindes de seus salgadinhos. Por quê? Novamente, a empresa não diz claramente o porquê da volta, mas podemos imaginar algumas coisas. Já se passaram 7 anos desde a loucura dos políticos em proibir isso, então talvez já não se lembrem que isso ocorreu. Também os tazos desse ano não têm temática infantil, sendo um da Champions League e a segunda coleção sendo do aniversário de 40 anos do Pac-Man. Diante disso, eu acredito que eles estão testando a resposta que o Brasil vai dar antes de partir para os itens infantis. Ninguém aqui é criança, todos sabemos que o preço desses brindes está embutido no preço dos produtos, porém a escolha não é entre ter os brindes atrelados a produtos ou comercializados separadamente. A escolha é entre ter ou não ter os brindes. A ideia de dar algo a mais com o seu produto a fim de atrair consumidores é uma escolha da empresa e ela não está agredindo ninguém com isso. Se você acha que isso vai causar algum problema para o seu filho, é simples, não compre. Mas querer que o Estado decida até mesmo o que você pode comprar ou não é apenas mais um passo em direção ao comunismo. Não tenho dúvidas que, caso a moda dos tazos volte, vários socialistas de plantão vão criticar a empresa malvadona por ousar inovar. Falo por experiência própria, ser empreendedor aqui em Banânia é um trabalho ingrato, mas espero sinceramente que a ideia de dar brindes com produtos possa retornar. Assim as empresas lucram mais e o consumidor ganha mais um produto extra. O único que não se beneficia é o Estado, que fica de fora do pacotinho. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por JJ Liber e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!